é festa, a festa da Reforma. E o Castelo Forte, ele tem um espaço todo especial na vida dos cristãos luteranos, na minha e na sua vida. O altar festivo hoje também chama nossa atenção para esse momento festivo. E, de certa forma, eu acho que todos esperam que se destaque um pouco aquilo que Deus realizou através de Martinho Lutero. É comum isto no dia da Reforma. Só que eu tomei a liberdade de hoje não mencionar Martinho Lutero. Vamos deixar Lutero de lado. Por quê? Porque eu quero falar e focar em algumas pessoas antes de Lutero, que foram verdadeiros precursores da Reforma. Homens que descobriram a verdade que liberta, e então se empenharam para que esta verdade se tornasse conhecida, mesmo que isso trouxesse problemas para eles. A história nos mostra que sempre que a igreja se afastou do evangelho, quer por decisões administrativas, quer por pregações equivocadas, sempre que isto acontecia, Deus levantava pessoas para que o evangelho fosse restaurado. Sim, assim aconteceu com Martinho Lutero, mas assim também aconteceu com homens que viveram antes dele. E eu destaco hoje aqui 4 nomes. Acho que vamos gravar esses 4 nomes. Eu quero falar de Pedro Valdo. Já ouviu falar dele? Pedro Valdo, ou Pedro Valdos. Ele era um francês. Ele viveu entre o período de 1140 a 1205. Ele era um comerciante, vivia na cidade de Lyon. E ele teve acesso à Bíblia. E ao ler os evangelhos, ele constatou que aquilo que a prática da igreja estava equivocada, distante do evangelho. E ele, certo dia, foi muito impactado por aquela palavra que Jesus disse ao jovem rico. Lembram? Você quer mesmo ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Pedro Valdo fez isso. Em 1170, vendeu seus bens, promoveu a tradução dos 4 evangelhos para a língua do povo, a língua francesa, e então começou a percorrer o país como um pregador ambulante. E ele reuniu muitos seguidores. Só que isso lhe trouxe problemas. Ele passou a ser perseguido. A sua pregação era: só existe um intermediário entre Deus e as pessoas. Ele foi perseguido, ele foi excomungado, proibido de pregar. E milhares, sim, milhares de seus seguidores, conforme a história, foram perseguidos, mortos em fogueiras e de outras formas. Esse foi o Pedro Valdo. Vamos a um segundo nome, João. Fácil de gravar. João Wycliffe. Este viveu entre 1328 e 1384. Ele era um professor e doutor em teologia da Universidade de Oxford. Conhecedor da Bíblia, também constatou que a prática da igreja em muitas coisas era equivocada. E muitas decisões e decretos da igreja eram contrários à palavra, não coincidiam com a palavra. E ele começou a pregar contra isso. Isso lhe custou sua condição de mestre e de doutor na universidade. Foi destituído da função. Ele combateu as indulgências e outros abusos. Outra questão que ele levantou, ele perguntou: de onde vem a autoridade da igreja? Das decisões de bispos ou a autoridade da igreja vem da palavra de Deus?
E ele também promoveu a tradução da Bíblia, especialmente o Novo Testamento, para a língua inglesa, conhecida até hoje como Bíblia de Wycliffe. Mas isso também lhe trouxe problemas. Mesmo após a sua morte, ele foi declarado um herege pela igreja, e seus restos mortais foram exumados e queimados. Mais ou menos no mesmo tempo, pouco depois, viveu um outro João, João Hus. Este João Hus também se levantou e pregou contra as indulgências e os equívocos da igreja. Ele trabalhou na antiga Boêmia. Ele era pregador em Praga, hoje capital da República Tcheca, lá onde o Marcos e a Flávia hoje moram e trabalham. Lá trabalhou João Hus. Ele também foi proibido de pregar. Ele foi excomungado e suas igrejas foram excomungadas. Os templos foram lacrados, os sinos não podiam tocar mais. Cerimônias de batismo e casamento eram feitos fora da igreja, até em cemitérios. João Hus foi convidado a negar sua fé, mas ele permaneceu e por causa dela também foi para a fogueira. E eu cito ainda um quarto, um italiano, Jerônimo Savonarola. Ele viveu de 1452 a 1498. Ele entrou num convento, ou num mosteiro, estudou a Bíblia, e a mesma coisa aconteceu. Ele se levantou contra os abusos praticados na igreja de então. Ele também foi amaldiçoado e condenado à morte em fogueira. E quando ele foi morto na fogueira, 1498, Martinho Lutero, que tinha nascido em 1483, tinha 15 anos de idade. Estes quatro viveram num tempo em que a igreja se afastara do evangelho, em que era governada por decretos de bispos, decretos muitas vezes contrários à palavra, que oprimiam pessoas e até as exploravam. Mas há algo em comum na vida desses quatro homens. Tudo mudou quando eles descobrem o evangelho. E o evangelho dá um novo rumo para as suas vidas. Eles entenderam que a fé que eles confessavam determinava seu destino eterno. Por isso, nem mesmo diante da ameaça da morte, eles abriram mão daquilo que criam e confessavam. A situação não era muito diferente nos dias de Jesus. Lembram que o Senhor também acusou os líderes religiosos da sua época, dizendo que eles amarram fardos pesados e os colocam sobre os ombros das pessoas. Fardos difíceis de carregar, ou seja, leis que escravizavam e oprimiam. E então Jesus se apresenta dizendo: eu sou a verdade. E ele garante aos seus seguidores: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são de fato meus discípulos, vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. E aí vem a pergunta central. Afinal, qual é esta verdade que liberta? Existe uma verdade que liberta? Ou existe a verdade, ou existem muitas verdades? Jesus diz que nós conheceremos a verdade, firmados em sua palavra, e ela nos libertará. Pois com base nos textos que o pastor Ismar leu, Romanos 3 e João 8, eu quero destacar aquilo que a Bíblia apresenta como sendo a verdade que liberta. E vou pedir que seja colocada a lâmina seguinte, né? O slide seguinte, mais um. Tá? Isto, a verdade que liberta. Com base naqueles dois textos.
Primeiro, podem acompanhar lá, todas as pessoas vivem debaixo da lei de Deus porque não conseguem cumprir a lei de Deus. Isso ficou claro nos dois textos, especialmente em Romanos. Todos vivem debaixo da lei de Deus porque não conseguem cumpri-la. Segundo, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Terceiro, as obras que as pessoas fazem não as tornam aceitáveis diante de Deus. Quarto, quem peca é escravo do pecado. E aí você viu aqui alguma verdade que liberta? Parece que ela escraviza, não é verdade? Não há homem justo? Todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus, escravos do pecado. Esse é um lado da verdade que liberta. O outro lado é o que vocês vão ver no slide seguinte. A verdade que liberta. Deus ofereceu Jesus Cristo como sacrifício. Por sua morte, ele se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão. 2, Deus aceita as pessoas com a fé que elas têm em Jesus. Aí a verdade que liberta. Conforme Jesus garantiu, se pois o Filho vos libertar, de fato, verdadeiramente vocês estão livres. E aí sim, quarto ponto, livres para quê? Agora sim, livres para amar, livres para praticar todas as obras, não para tentar conquistar algo, mas como resposta alegre ao grande amor de Deus. Eu repito, irmãos e irmãos, decisivo para podermos viver em paz e trabalhar com convicção, mas é decisivo especialmente para poder morrer em paz e segurança. Eu quero contar rapidamente uma história que li de uma mulher com seu filho pequeno que viajava num trem na Europa, no inverno, tempo de neve. Ela entrou no trem e estava se dirigindo para o interior. E quando o responsável lá pelo trem entrou no vagão dela, ela imediatamente se dirigiu para ele e disse, por favor, eu não conheço esse caminho, eu não conheço a estação onde preciso descer. Por favor, me avise quando chegarmos à estação tal. E o homem a tranquilizou dizendo, fique tranquila, eu vou avisá-la. Perto dela estava sentado um outro senhor que, ouvindo a conversa, se dirigiu para aquela mulher e lhe disse, não se preocupe, eu conheço bem essa região. Se o maquinista lá, o homem do trem, se esquecer de te avisar, eu vou te avisar. Fique tranquila. Andaram mais um tempo e o trem parou. E imediatamente o homem se dirigiu àquela mulher e lhe disse, é a sua estação, desça, o trem para por pouco tempo. E ele a ajudou a descer com a sua bagagem. E o trem continuou. E lá fora nevava. Mais alguns minutos depois, entra o responsável para avisar aquela mulher que a sua estação tinha chegado. E ele estremeceu quando viu que a mulher não estava mais lá e o homem lhe disse, já que você se esqueceu de avisá-la, eu a avisei. E o homem lhe respondeu, aquela não era a estação dela. Ela desceu para a morte, porque o trem parou por causa de uma falha mecânica. É uma história, não sei o que existe de verídico, mas pode até ter acontecido. Mas ela ilustra a nossa jornada no trem desta vida. É preciso descer na estação certa, onde o Senhor Jesus nos aguarda. Aquele que disse, na casa de meu Pai tem muitas moradas, quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos receberei, para que onde eu estou, vocês também estejam. No decorrer deste último ano, usando a figura, muitos de nossos irmãos e irmãs na fé desembarcaram do trem desta vida.
foram levados para a estação final, ou seja, para a glória celestial. Hoje, neste dia mais próximo de finados, queremos nos lembrar deles e agradecer a Deus pela vida deles e por tudo que Deus fez por eles e através deles. Mas hoje nós também queremos nos conscientizar que essa é uma questão decisiva. E nós não podemos seguir qualquer orientação, qualquer palpite de alguém que diz, eu sei, eu conheço a verdade, eu sei o que precisa ser feito. Mas que como igreja, como cristãos, nos conscientizemos de que só existe uma verdade que liberta, a verdade de Jesus. Aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que garante, né, que Ele vai receber. Quem crer em mim tem a vida eterna. Quem confia em mim vai desembarcar na estação segura, na glória celestial, onde o Senhor Jesus vai nos esperar. Nós não podemos errar, né? Só Jesus é o caminho. E só Ele pode nos indicar a estação de desembarque. Queridos irmãos, que ao relembrarmos mais uma vez esse movimento da reforma, que nós sejamos aproximados de Jesus e que nós só ouçamos a voz dele, que é a voz do maquinista. E ele sabe, e ele vai nos dizer onde descer e como descer, usando a figura. Confia em Jesus, né, e vive seguro. Esta é a verdade que liberta. Amém.